Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queria dizer que é um momento de grande alegria, né? O grupo teve uma pequena pausa, né? Pelas obrigações, pela escola e por outros fatores, mas aqui estamos voltando para seguir aí e vamos juntos compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa importante a se compartilhar. Salmo 27, versículo 12 e 13. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e também os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Bom, esse salmo foi escrito por Davi e também tem por título Salmo Restaurador. Davi via a casa do Senhor Jesus Cristo como uma morada, um lugar que ele sempre queria estar habitando, um lugar que ele queria morar, habitar, estar sempre com o Senhor, estar sempre adorando, estar sempre na casa de Deus, se indagando e se consagrando. Porque as coisas do mundo, para as coisas do mundo que estavam de fora dos templos, de fora das igrejas, contando no popular de hoje, nada para ele mais servir. Ele estava morto, a morte foi consumada para o mundo. Ele tinha crucificado as coisas do mundo. E ele estava passando por um momento de muitas perseguições, porque sempre quando a pessoa está na presença do Senhor, alguém tenta tirar. E ele via a casa do Senhor Jesus Cristo como um lugar que aonde ele estivesse, na parte da casa de Deus, os inimigos, as zombarias, as afrontas, os levantes não prevaleceriam, porque quem está debaixo da presença de Deus, não há nada que possa impedir de seguir. Pode se levantar, levante, pode se levantar tudo, mas se o amor de Cristo, se a presença, se o temor, se a proteção e o sustento de Deus estiver debaixo da mão dele, uma palavra escrita, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Elias foi afrontado. Jezabel falou que ia matar ele. E ele chega ao deserto, debaixo de uma árvore e fala: Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais para continuar essa caminhada. Ele não se achou capaz. Mas Deus enviou um anjo lá e disse, e é Deus dizendo: eu sou o seu sustento. Enquanto eu falar que não acabou, você vai continuar nesse deserto que você está passando, porque é por causa do meu nome. E Jesus Cristo, assim da mesma forma, não rejeita aquele que faz a vontade de Deus, mesmo batalhando, mesmo lutando fortemente para amar o seu próximo, para amar os inimigos, para dar de comer e de beber os seus inimigos. Porque isso é uma coisa mandada na Bíblia. Você pode conferir em Romanos capítulo 12, lá para o versículo 21, que fala que aquele que der de comer e beber aos seus inimigos, sem dúvida, vai estar o Senhor estará colocando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas o que estamos falando aqui? Ele falou: não me entregues à vontade do inimigo. Muitas vezes os ambientes, os cenários e as pessoas que estão falando faz você desanimar. Aí você fica sem orar. E as pessoas te transformam em uma pessoa que você não é. E ele está falando que: Senhor, me ajude a manter minha vida sobre o altar, uma vida santa e reta. Não permita que eu compartilhe com o cálice da contenda. E assim não devemos nos envenenar com o cálice da contenda, porque isso vai fazer subir a ira de Deus sobre nós. Então devemos entender que nós nascemos para ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 18: não enchei-vos do cálice da contenda, mas enchei-vos do Espírito do Senhor Jesus. E devemos sempre com isso. E confiar no homem é um erro muito grande. Confiar no homem é um erro muito ruim. É claro, no nosso patrão devemos confiar de uma maneira de trabalho que você precisa trabalhar para receber o salário, para sustentar você e a sua família. Mas nunca confie intimamente. O que mais o crente tem caído é na doutrina do absolutismo. Meu amigo fez isso e isso por isso. Ele me levou nisso e nisso por isso. Ele compartilhou isso e isso comigo no meu momento mais difícil. Mas ele ainda é homem. Ele ainda tem a essência má, a natureza má. E se ele não está em consagração, em constante meditação devocional com a palavra de Deus,
Se ele não está orando, não só, eu não estou falando de igreja não, eu estou falando em casa, se ele não estiver fazendo isso para mortificar sua carne, para alimentar o lobo, que se chama espírito, porque há dois lobos, um lobo chamado carne e um lobo chamado espírito. Se você não alimentar o espírito dentro da sua casa, só na igreja não será suficiente. Sua comunhão com Cristo não será inteira se isso não for praticado incessantemente. E esta é a palavra do Senhor. Jesus, ele fala que de tanto essas coisas, se ele não visse que o Senhor tinha preparado um plano para ele, ele ia perecer. Porque somente o que nos dá esperança nessa vida é a coroa que iremos receber lá, ver a Cristo. E essa é a palavra do Senhor.